Viva Bem está de volta e vamos continuar conversando com a psicóloga Caroline Gregório, que fala sobre a estrutura familiar. Caroline, a gente falou aqui no bloco anterior do casal, quando se junta e quando se estabelece como casal, esse tempo de maturar, de adquirir maturidade neste relacionamento. E aí, quando chega a criança, vamos usar a situação de que a criança foi planejada, né? Foi pensada, curtiram o casamento e veio a criança. Série de coisas surgem de dúvidas e abala, não tem como não abalar, eu acredito, né? Essa estrutura familiar que é tudo muito novo. Exatamente, Paloma, você colocou corretamente. É impossível que esse casal não sinta a chegada desse filho. Por um lado, a satisfação de agora ter um ser na família que depende totalmente desses pais. Contudo, por outro lado, já não tenho mais aquele tempo para dar para o meu marido já não tem aquele tempo de qualidade comigo, a relação sexual muitas vezes fica conturbada, vários fatores, né, a questão financeira também, que essa criança vai agregar agora também na questão do orçamento, do planejamento familiar. Mas, então, o que fazer, não é? Como você pontuou, se essa criança foi esperada, foi aguardada, eu acredito que facilita o processo. Porque os pais não foram pegos de surpresa, a família certamente está apoiando, porque neste momento, se tem uma avó próxima, um avô, um tio, a tia, né? Porque quando a mãe tem o filho, só ela e o pai, fica um pouco mais complicado. Verdade. A rede de apoio, neste momento, é fundamental, para que essa mãe tenha mais tempo, para que essa mãe possa pensar nela, porque muitas vezes a gente vê que acontece também a depressão pós-parto, onde a mulher ela vê o corpo transformado, ela vê que o tempo dela já não pode mais ser gasto somente com ela, o marido muitas vezes não tem tanto preparo para lidar com a esposa na gravidez, justamente por causa dos hormônios da mulher, as alterações hormonais, físicas, psicológicas, são várias as que acontecem na gravidez, e muitas vezes o marido, sem preparo, acaba desdenhando a mulher, acaba, né, infelizmente, a gente vê que acontece com frequência isso. Então, assim, esse apoio do marido nesse momento que a mulher se sente tão fragilizada, os homens nunca vão entender isso, Paloma, isso é fato. Mas é verdade, é comprovado cientificamente que essas mudanças acontecem. Então, a rede de apoio, o marido, o pai, a mãe, os sogros, os tios, neste momento são fundamentais para que esse início de vida, porque é uma nova fase no ciclo familiar, então, para que obtenha sucesso desde o começo, né? Certamente, se essa criança foi planejada, se os pais estão juntos, e se essa rede de apoio está junto, certamente as mudanças serão menos traumáticas. Maravilha! Pois é, aí essa criança exige esse tempo todo, principalmente da mãe, né? É natural que o marido, nesse momento, fique um pouco de lado e até enciumado, enfim. Mas se há essa estrutura, eles conseguem passar por isso. Agora, quando essa criança já está um pouco maior, como deve ser essa rotina familiar para que realmente seja uma família funcional? Porque a criança vai precisar de atenção que quando bebê era uma atenção, agora é outra, está na escola, tem tarefa, a mãe trabalha, o pai trabalha. E o tempo, como se administra isso e se transforma essa família numa família realmente funcional? Então, Paloma, na verdade, a gente sempre ouve que tudo que a gente quer, a gente consegue, e para aquilo que a gente deseja, a gente arranja tempo. Infelizmente, hoje, com toda essa questão da globalização, essa questão do capitalismo, essa questão, né, enfim, são tantas questões. Hoje, a gente está tão, de repente, focado na carreira profissional, e aí as pessoas dizem assim, olha, espera um pouquinho, faça sua pós, depois faça seu mestrado, depois... E nunca param, então, para ter essa criança. E quando a tem, no meio disso tudo, fica um pouco complicado, porque aí o tempo fica limitado. Mas o que acontece? A gente percebe que, se arranjou tempo para os seus afazeres pessoais, então é porque também é possível que se tenha tempo para essa criança. Claro. Contudo, o que a gente tem ouvido muito dos pais é, às vezes, dizerem assim, mas eu preciso me capacitar para ganhar mais e para dar uma vida melhor ao meu filho. Mas é importante a gente dizer aqui ao pessoal de casa, né, que certamente já ouviram, mas nunca é demais ser falado, que o que o filho precisa não é do dinheiro,
né? A gente vê famílias hoje que têm muito menos, vivem com pouco e são muito felizes. E a gente vê famílias que vivem com muito e não são felizes. Porque, na verdade, o que realmente vai fazer a diferença na infância, na vida da criança, do adolescente, do jovem, por toda a nossa vida, é o amor, é o carinho, é o afeto. Certamente o seu filho vai lembrar muito mais do tempo que ele passou com você, de repente executando uma atividade num parque ou na sala da sua casa, do que ganhando um presente. Verdade. Porque o presente ele pode adquirir quando ele fica maior. Ele vai ter renda, ele vai conseguir comprar. Agora, o seu amor e o seu carinho, mesmo depois de grande, ele não vai conseguir. Ninguém vai conseguir substituir esse amor. Verdade. E aí, o que acontece? A gente vê jovens, adolescentes buscando, com esse déficit, né, de amor em casa, de carinho em casa, buscando em outras alternativas. E aí, a gente sabe que todo esse problema das drogas, enfim, né, da violência nas ruas, isso tudo acontece como uma fuga, buscando esse preenchimento do amor que não teve na casa, né? E que é uma fase que, se a gente pensar, é curta, né? A criança necessita de toda essa atenção até o momento em que ela se torna adolescente, porque daí ela já começa a trilhar o seu caminho, já tem os seus amigos que, se foi bem orientada, vão ser amigos legais, que os pais vão ter tranquilidade em deixar sair, em dormir na casa de um amiguinho. Na verdade, essa atenção tão intensa, é nos primeiros anos de vida que isso acontece. Depois até, eu vejo porque assim, hoje meu pai e minha mãe falam, a gente se dedicou tanto e agora vocês estão aí com a vida de vocês, agora estamos só nós dois. E acabam sentindo falta desse momento, né? Porque passa muito rápido, né, Caroline? Às vezes a gente acha exatamente isso, mas eu preciso trabalhar agora, porque agora meu filho precisa muito, e é comida, e é escola, e é roupa, e quer andar na moda, e não sei o quê. Mas aí aquele tempo, que não precisa ser muito, mas que seja com qualidade, que é isso que geralmente até as pedagogas falam, né? Se ele for feito com frequência e corretamente, essa estrutura não vai se abalar, né? É por aí. Exatamente. Eu acredito que até a vida adulta, se você construiu com seus filhos uma amizade interessante, você não vai levar isso como assim, já está acabando essa fase. Não que você tenha querido dizer isso, mas a gente percebe que alguns pais tentam até minimizar o tempo. Às vezes dizem assim, mas a adolescência ou a fase infantil, né, de criança, já vai passar, então precisa investir muito agora, porque depois já cresceu, enfim. Particularmente, eu penso que se você tem uma amizade interessante com seus filhos, essa amizade vai intensificando cada vez que eles vão adquirindo maturidade. Porque aí, então, seus pensamentos com os dele vão acabando se cruzando, vão acabando tendo mais afinidades, fazendo mais coisas juntos que são possíveis das duas idades, né? Porque na infância a gente sabe que o pai leva o filho para lá e para cá e tudo, e o filho acaba fazendo tudo que os pais querem. Inclusive, isso é algo que eu chamo bastante atenção para os pais, porque a criança ela também precisa fazer coisas da idade dela com os pais. A gente percebe assim, os pais, no momento de brincar, eles falam, então vai lá com o seu amigo, vai lá com o fulaninho, ou liga um DVD lá na casa, né, infantil, e deixa a criança, porque agora é o momento dela de criança. Mas, na verdade, esse momento também precisa ser compartilhado pelos pais. Para uma criança, ter um pai e uma mãe brincando com eles é tudo. A gente percebe assim que as crianças que têm os pais que brincam, que são atenciosos, que passam tempo, que jogam jogos de tabuleiro, que brincam, enfim, jogos de computador, seja o que for que fazem com seus filhos, esses filhos se sentem mais amados. Né? Eles não se sentem assim, vou deixar ali, agora é o momento dele ser criança. E quando é o momento de ser adulto, então eu trago para a mesa, agora é a hora de corrigir, agora é a hora de comer direito, na hora de trocar a fralda é a hora de tirar, enfim. Aí, então, o pai exerce a autoridade. Mas, se essa autoridade não for acompanhada de amizade, de momentos de lazer, se torna muito maçante para essa criança. Então, um pai, ele representa sim a lei, representa. Uma mãe representa sim o cuidado, representa. Mas os dois também precisam ser os principais amigos dos seus filhos. Né? Que os filhos, muitas vezes, querem sair para brincar ou para fazer outras coisas, é natural. Mas o primeiro amigo do seu filho deve ser você.
Perfeito, isso que você tocou acho que é fundamental, assim, mais do que serem a autoridade em casa, digamos assim, o pai e a mãe, eles têm que ser os parceiros, os amigos dessa criança, né? Exatamente. Porque se você consegue construir essa amizade, o pai e a mãe passa a ser o melhor amigo da sua vida, né? Exatamente. Porque não é só nessa fase, é para toda a vida. É a pessoa que quando chegar lá na frente, a sua adolescência, até a sua fase adulta, quando você for decidir constituir a sua família, é em quem você vai buscar o conselho. E dessa forma, essa criança jamais vai se sentir desamparada, né? Muito mais do que tendo tudo, todos os bens materiais que gostaria de ter, tendo esse suporte é o que mais importa. Paloma. E principalmente, não vai buscar informação e amparo e aconselhamento com pessoas erradas. Exato. Porque se na minha casa a figura parental é só de autoridade, eu não tenho liberdade para tratar de assuntos mais profundos, como, por exemplo, sexualidade, drogas, amizades, que são assuntos tão importantes na vida de uma pessoa. Né? Eu tenho um caso que eu conheço de uma criança de 10 anos que ela me disse que vai contar para o pai dela quando ela atingir a menarca, né? Então, isso me chamou bastante atenção, porque isso não é normal. Claro. Geralmente, as crianças, né, as meninas, elas contam isso para as mães, mas não contam para os pais. Exato. Mas o nível de amizade dela com o pai dela é tanto, ela tem essa liberdade, ela se sente à vontade para contar tudo da vida dela. Então, eu penso que essa criança ela está mais protegida do que outras. Porque o pai dela, para ela, não significa medo, não significa abuso de autoridade, não significa, olha, eu tenho que fazer tudo escondido porque os meus pais não vão consentir. Pelo contrário, eu vou primeiro falar com os meus pais sobre tudo que for importante na minha vida, porque eles saberão me aconselhar. Eles são participantes da minha vida, e não só meus generais, né? Perfeito, isso é maravilhoso, esse ponto é muito importante, assim, eu acho que é o que realmente fica. O pai e a mãe têm que ser o melhor amigo do filho e serem amigos entre eles para que realmente essa família seja funcional, como você falou. Adorei, Caroline, muito obrigada. Queria ter mais tempo porque a gente tem coisa para falar, né? É um tema bacana. Mas já quero deixar aqui o convite para você para vir falar sobre esse tema das drogas, que eu acho que é muito importante a gente tocar. Um tema tão polêmico, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso. E é sempre bom a gente levar esse alerta para quem nos acompanha. Imagina, eu que agradeço ao pessoal de casa que teve a paciência de nos assistir. Imagina. Que essa entrevista possa contribuir para a vida das pessoas, que a gente possa ficar então mais atento, né, Paloma? Verdade. Porque certamente tudo que foi falado aqui, se colocado em prática, surtirá grandes efeitos. Com Obrigada certeza. pela oportunidade. Imagina, tá? A gente que agradece a sua disponibilidade e que fique bem claro que não é difícil. Basta se dedicar e tentar. Exatamente. É possível. Com certeza. Obrigada, Caroline. Bom, nosso programa vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido e aproveitado essas dicas e que realmente você possa viver em harmonia, que a sua família possa ser muito feliz. Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.